Lembram-se o que é que eu li agora há pouco sobre a questão da fé? Uma das leituras que eu li era sobre Noé. Eu vou lê-la outra vez. Pela fé, Noé, avisado acerca de coisas que ainda não se viam, e tomando o aviso a sério, construiu uma arca para salvar a sua família. Por essa fé, condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que se obtém pela fé. Noé, avisado acerca de coisas que ainda não se viam, e tomando o aviso a sério. Quem é que já ouviu falar neste termo, o aviso? Alguns já ouviram, a maioria ainda não. Quem é que já ouviu falar nas aparições de Nossa Senhora em Garabandal? Aqui jamais ouviram. Então pronto. Ora bem, aqui fala-nos na leitura que o Noé teve um aviso. Amém? Portanto, foi-lhe inspirado no seu coração, olha que vai acontecer isto. Noé podia ter dito, isto se calhar não é bem assim, se calhar é da minha cabeça. Mas ele acreditou que aquilo era uma palavra do céu e foi fiel a essa palavra. Portanto, acreditou no aviso. Ora bem, em Garabandal, no norte de Espanha, houve aparições de Nossa Senhora. São umas aparições que não são muito divulgadas e à qual a Igreja nunca deu muita atenção. A Igreja é soberana, portanto, a Igreja é que sabe. Mas um dos pontos principais das aparições de Nossa Senhora em Garabandal apareceu também, se não estou em erro, a 4 jovens. Fala-se no aviso, no milagre e no castigo. Há também diga que o Padre Pio foi-lhe mostrado o milagre e que ele terá dito que acreditava nas mensagens que Nossa Senhora tinha dito em Garabandal e, portanto, que eram verdadeiras. Então, o que é que Nossa Senhora disse, entre outras coisas, em Garabandal? Que haverá, enfim, em termos gerais, o que Nossa Senhora diz é isto. Devido ao mundo não ouvir os apelos que ela tem feito para a conversão da humanidade, nós iremos ver um período de alta conturbação no mundo e haverá um aviso, um milagre e depois, mais tarde, um castigo. Inclusive, depois em várias entrevistas que foram feitas às videntes de Garabandal e também na sequência de uma coisa que é pouco falada, com quem fala de Garabandal, mas que é verdadeira, que se chamaram as Noites dos Gritos, em que Nossa Senhora chamou as videntes para um dos montes que há em Garabandal, de noite. O pároco disse ao povo, porque o povo queria ir atrás das videntes lá para cima, mas o pároco disse, não, ficai cá em baixo. E os videntes foram só lá para cima de noite e tiveram a aparição com Nossa Senhora. E o relato que é feito é que, de repente, as videntes, as moças, começaram aos gritos, e os gritos eram de tal maneira arrepiantes, e foi durante muito tempo, que nessa noite a aldeia toda se foi confessar. Quando a gente vê as barbas do vizinho a arder, põe as nossas de molho. Portanto, nessa noite o pároco passou dentro da igreja e confessou a aldeia toda. E o que é que Nossa Senhora mostrou às videntes nessas noites dos gritos? Mostrou-lhes, portanto, Garabandal, penso que é anos 60, se não estou em erro. É, 60, à volta disso. Exatamente, isso mesmo. Obrigado. E Nossa Senhora mostra-lhes um ressurgimento do comunismo no mundo. Portanto, com a queda do muro de Berlim, muita gente pensou que o comunismo tinha desaparecido. Não é verdade. Ou pelo menos o espírito do comunismo. E mostrou-lhes uma guerra que se daria na Europa, quando ninguém estava a contar com ela, um avanço dessa guerra pela Europa, uma generalização dessa guerra pela Europa e depois um avanço do comunismo, não só pela Europa, mas pelo mundo inteiro. E os gritos foram mostrados, quer na questão dessa guerra e depois no castigo que viria a seguir, foram mostrados às videntes, e daí os gritos, porque foi-nos mostrado, portanto, a perseguição aos cristãos e rios de sangue, enfim, pela Europa e pelo mundo. Obviamente que, vejam,
A Igreja normalmente tem tido sempre uma grande dificuldade relativamente a este tipo de revelações privadas. Porquê? Porque, sendo apocalípticas, podem provocar o pânico nas pessoas. Aliás, há quem diga que a questão do terceiro segredo de Fátima, há muita gente que defende que o segredo já foi todo revelado, há outros que dizem que não, eu não vou entrar nisso, mas há quem diga que o que estava lá, além de muitas das coisas que nós estamos a ver a passarem-se hoje na Igreja, portanto, a falta de fé e a apostasia generalizada, seria também os cataclismos e o sofrimento que a humanidade ia ter. Portanto, depois, dentro da mensagem de Garabandal, Nossa Senhora disse às videntes, e elas depois explicaram, quando foi perguntado, que quando, começando essa guerra, e é curioso que a gente agora tenha uma guerra na Europa, é curioso, não é? Que tenha começado. E que sofre e que tem o risco de se começar a estender para toda a Europa e, quem sabe, para o mundo inteiro. Rezemos. Nossa Senhora, portanto, mostrou às videntes e disse-lhes, e elas depois disseram em várias entrevistas, que quando a guerra estiver no seu auge, quando a humanidade já estiver no fundo, e, portanto, quando as pessoas pensarem que, bom, se calhar Deus esqueceu-se de nós e isto está tudo perdido, haverá um momento que se chama o aviso ou a iluminação das consciências. E como é que isso é relatado? É relatado deste modo. Há quem diga que se dará por causa do choque de dois corpos cósmicos, portanto, um pequeno planeta ou asteroide, enfim, o que seja, mas na prática o que é dito é que é como se houvesse uma paragem no tempo. E portanto, como eu dizia há bocado naquela história do ateu, a água para, se houver um avião no ar para, o tempo é parado. Há uma paragem no tempo. E cada pessoa ao cimo da Terra é confrontada com o verdadeiro estado de sua alma. Portanto, tem em vida o seu julgamento particular, o que é uma graça enorme que Deus nos dá. Porque, vejam, para o comum dos mortais até o aviso, o que é que nós temos? Temos a nossa vida e, com fé e esperança, esperemos que no dia da nossa morte eu seja posto perante Deus e que a minha ficha esteja mais ou menos limpa para eu ter a salvação. Deus, na sua infinita misericórdia, dá uma oportunidade derradeira ao mundo, à esmagadora maioria do mundo, porque a grande parte do mundo não quer saber de Deus. A grande parte do mundo não quer saber de Deus, ou não quer saber do Deus verdadeiro. Tem outros deuses, mas do Deus verdadeiro não quer saber dele. Portanto, a cada criatura é mostrado que Deus existe, Jesus Cristo existe, que é o verdadeiro Deus, e é, como que em filme, mostrado a cada pessoa todo o bem que fez, todo o mal que fez e todo o bem que podia ter feito e não fez, os pecados de omissão. E é-lhe mostrado, se a pessoa morresse nessa altura, para onde é que ia? Amém? Portanto, isto é um ato de misericórdia e de amor muito grande de Deus. O que é dito é que, nessa altura, quem está na fé e quem honestamente quer Deus e quer melhorar a sua vida, ganhará um amor reforçado por Deus. Muitos dos indecisos, os que estão em cima do muro, eu costumo dizer que quem está em cima do muro já é do diabo. Quem está em cima do muro já é do diabo. Porquê? Porque eu não estou de pedra e cal com Deus. Se eu não estou de pedra e cal com Deus, já estou um bocadinho com o pé no quintal do diabo. Se eu estou em cima do muro, já sou do diabo. Porque não estou de coração e a 100% com Deus. Portanto, esses mornos que estão com um pé num lado e um pé no outro, muitos deles vão se arrepender e vão aceitar Nosso Senhor Jesus Cristo como o Salvador e vão mudar radicalmente de vida. Vão-se verdadeiramente converter. E outros, infelizmente, vão ficar recalcados no seu pecado, no seu orgulho, na sua soberba e ainda vão ficar piores. Portanto, este é o aviso. Depois haverá um milagre, que também é bíblico, que diz nos últimos tempos o mundo irá ver o sinal do Filho. Qual é o sinal do Filho? É a cruz. Portanto, e há quem diga, os místicos dizem que se verá uma cruz no céu e que dos buracos, dos cravos, sairá uma luz que penetrará toda
a terra. Haverá um período de paz e de conversão, de alegria na terra, mas porque a humanidade esquece facilmente, entrará outra vez no pecado e então virá o castigo. O castigo, o fogo que vem do céu. Há quem ligue esse castigo aos 3 dias de trevas. Quem é que já ouviu falar nos 3 dias de trevas? Pronto, também é muito falado. Estes 3 dias de trevas fala-se que serão 3 dias. Aliás, é bíblico, diz a lua perderá, o sol perderá o seu brilho, a sua luz, as estrelas perderão o seu brilho, ficará escuro como breu. E, portanto, serão 3 dias em que não haverá luz, ficará escuridão total e haverá, portanto, é dito que todos os inimigos de Cristo serão limpos da terra e, portanto, começará aí uma nova glória do reino de Cristo na terra. Onde é que eu me quero concentrar? Quero-me concentrar no aviso. Porquê? Obviamente que vejam, qualquer um de vocês que está a ouvir isto pode considerar isto como uma patranha. Não liguem. Não liguem. É mais uma teoria, é uma coisa... Eu volto-vos a dizer, a minha fé não se baseia no aviso. A minha fé baseia-se, conforme vos disse, no Evangelho, nos dogmas da Igreja, no magistério da Igreja e no catecismo. É nisso que a minha fé se baseia. Agora, quem te avisa, teu... Portanto, se alguém me diz... Quer dizer, no mínimo, eu acho que devo tentar primeiro saber que isto existe. Tentar perceber minimamente como é que isto se desenrola. Para que, quando eu começar a ver certos sinais... Isto é um bocadinho, o próprio Senhor dizia... O dia, perguntaram, então quando é que será o fim, o dia do fim? Só o Pai é que sabe, nem o Filho sabe. Só o Pai é que sabe. Mas não sejais hipócritas e olhai para os sinais, porque sabem olhar para o céu e ver os sinais do tempo, e amanhã a gente se vê que o céu está todo de cor de laranja, bonito, amanhã vai estar um dia de calor, ou se estão nuvens e vento, se calhar vai chover. Conforme vocês conseguem ver esses sinais, então olhem para os sinais dos tempos. Olhem. Como eu costumo fazer relativamente a todas estas coisas, eu ponho cá atrás na minha caixinha. Fica cá guardado. E depois quando eu vejo um sinal, por exemplo... A guerra na Ucrânia, eu já conheço digamos, a questão de Garabandal. Há muitos anos que eu conheço as mensagens de Garabandal, que eu conheço o aviso, os 3 dias de trevas, conheço isso tudo. Mas não tenho dedicado muito tempo a isso. Tenho dedicado o meu tempo a outras coisas. Mas, obviamente, com a guerra na Ucrânia e muitas coisas que se têm passado agora no nosso mundo, eu fui reler e reavivar muitas destas coisas que têm a ver com o aviso. Portanto, ouçam, tentem saber alguma coisa, procurem na Bíblia, leiam o livro do Apocalipse, leiam Mateus 24, tomem nota, quem quiser. Ler Mateus 24, todo, o capítulo todo de Mateus 24, que fala sobre muitas das coisas que algumas delas nós já estamos a ver e que vão acontecer. Diz nomeadamente, ouvireis rumores de guerras, pestes. É curioso, a gente já teve uma peste. Agora temos o início, tivemos rumores de guerras. Agora temos uma guerra. Será? Só Deus sabe. Mas estejamos atentos. Ora bem, se eu quiser arriscar, e há um dia em que o grande aviso acontece mesmo, e eu digo assim, então afinal o Arnaldo tinha razão. Pois é, ele falou isso na régua no retiro. E eu pensei, lá vem ele com aquelas coisas, vem agora falar, agora o aviso para tudo o que é. Mas afinal aconteceu, e agora o que é que eu faço? Então preparemo-nos. Amém? Preparemo-nos. Porque é assim, até porque vejam, eu posso não chegar ao aviso. Eu amanhã posso já não estar cá. Posso morrer, o Senhor chama-me. Já tive o meu aviso, já tive o meu fim do mundo. Logo, o principal disto tudo não é o conhecimento das coisas, isto foi dito numa aparição, em várias aparições até, porque não é só nas aparições de Garabandal que se fala nisso, no aviso e nos 3 dias de trevas. Ora, se o céu nos avisa, se a mãe nos avisa, no mínimo eu devo prestar alguma atenção. E na prática o que é que eu devo fazer? Seguir muitas das coisas que nós temos falado aqui, pôr em prática na minha vida, para quê? Para eu à noite, quando puser... Sabe o que é que eu faço quando eu me deito, todas as noites? Eu deito-me e digo esta frase: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Quem é que disse isto?
Jesus, quando estava na cruz antes de expirar. Portanto, porquê? Senhor, eu entrego o meu espírito nas tuas mãos, se amanhã eu já não acordar, olha, estou contigo, confio em ti, entrego o meu espírito nas tuas mãos. Mas para eu fazer isto e dormir descansadinho, eu tenho que ter a minha consciência tranquila, tenho que ter as minhas contas com Deus em dia. Se eu continuar numa vida de pecado, mesmo tendo sido avisado, mesmo tendo consciência que é contra aquilo que Deus espera de mim e que a Igreja me ensina, contra os mandamentos de Deus, é difícil eu ter um sono reparador e descansado, porque a minha consciência está cá dentro a roer, a roer, a roer. E corro o risco de, se for confrontado com o grande aviso, é que depois dói muito mais. Porque nós vamos sentir uma dor enorme no nosso coração, porque vamos perceber como é que Deus nos ama, que Deus existe verdadeiramente, sem dúvida nenhuma, e, portanto, os nossos pecados não confessados vão-nos doer e vai ser um sofrimento muito maior. É um pequeno purgatório, em mini. Amém? Portanto, que eu me preparo agora, que eu não espero. Relativamente ao aviso, é curioso que o Senhor suscitou-me esta questão de eu falar do aviso agora há pouco tempo atrás. E disse-me, fala do aviso nos retiros. E eu, como sou obediente, estou a fazer. E nem de propósito, eu em anos passados ia com frequência ao Escorial e depois deixei de ir por circunstâncias diversas, entretanto veio o Covid. E surgiu a oportunidade de eu agora, o mês passado, ir de novo ao Escorial. E a Claudina até perguntou, mas vais ao Escorial outra vez fazer o quê? O que vais lá fazer? Quer dizer, porque eu já conhecia, já estive lá várias vezes, o que é que vais fazer? Eu disse, há qualquer coisa que me chama a ir lá. Nem de propósito, uma das irmãs reparadoras que está lá, portanto, uma jovem, eles têm uma comunidade, elas são freiras e vivem lá, foi dar o seu testemunho. E então ela diz que era uma menina de decote, saídas à noite, álcool, drogas, andava com um e com o outro. Entretanto, acho que lhe morreu, penso que foi um irmão a quem ela tinha uma ligação muito forte, e ela criou uma grande revolta contra Deus e chegou ao ponto de dizer, aquilo que eu puder fazer contra ti, eu faço. Inclusive, acho que esteve envolvida no satanismo. Ora bem, a família preocupada, há uma tia que diz, oh, Maria, eu vou ao Escorial, queres ir comigo? E a moça diz, mas isso é o quê? É um sítio bonito, há lá Nossa Senhora, então e há lá alguma coisa que se faça? A tia não mentiu. Há lá coisas que se façam. Sede, prudentes como as pombas e astutos como as serpentes. Portanto, mesmo o cristão católico não mente. Atenção. Não há mentiras piedosas, meus queridos. Isto é outro engano. Eu, por uma boa causa, vou dizer uma mentira. Quem mente já está no lado do diabo. A definição do diabo. Mentiroso e pai da mentira. E o próprio Jesus disse, vós sois filhos do diabo, porque não há verdade na vossa boca. Portanto, não há mentira, a gente não mente. Mas a tia não mentiu, mas disse, sim, há lá coisas para fazer. E há lá rapazes? Há lá rapazes. E ela foi. Foi no autocarro, quando entrou no autocarro, teve a reação normal que muita gente tem. Mas para onde é que eu vi? Isto é tudo gente de idade, com o terço na mão, beatos. Pronto, mas foi. Foi, e ela tem, eu penso que foi na árvore, onde Nossa Senhora apareceu, tem o aviso. Há pessoas que tiveram o aviso em vida. Pois. De várias formas. Há vários relatos. Por exemplo, eu tenho um livro aqui que se chama The Warning, Testemunhos e Profecias da Iluminação das Consciências, escrita por uma irmã nossa, que é Christine Watkins, que era uma mulher que andava numa vida de pecado, converteu-se. E, portanto, o que é que ela fez? Escreveu neste livro tudo aquilo que as aparições marianas dizem sobre o aviso, o que é que a Bíblia nos diz sobre o aviso, e depois tem uma série de testemunhos na primeira pessoa de pessoas que já tiveram o aviso em vida. Há algumas delas que morreram e vieram outra vez para cá. Morreram, tiveram o aviso, foram postas perante Deus e vieram outra vez para cá. Inclusive há um padre, Stephen Shire, se não estou em erro, que teve esse aviso. Eu, se me lembrar, depois já conto a história. E então, esta irmã nossa, no Escorial, na árvore, o que é que lhe é mostrado? Ela, de repente, tem uma comoção forte interior e vê, conforme eu já disse, o filme da vida dela a passar, e ela começa a ver, portanto, os pecados todos de bebedeiras, de fornicação,
de blasfémia, tudo aquilo que ela tinha feito, desobediência, tudo aquilo. E vê uma mão a apagar, a apagar, a apagar, a apagar, a apagar. E depois vê-se no meio de um espinheiro, rodeada de um espinheiro, e vê umas mãos a ir em direção a ela e vê uns olhos verdes lindos que lhe penetravam a alma. E ela vê essas mãos e ela vê-se arrancada desse espinheiro e vê os braços e as mãos que a foram buscar a sangrarem no espinheiro e a tirarem-na lá de baixo. E hoje é freira. Hoje é freira. Glória a Deus. Amém. E fala da fé com uma vivacidade e com uma alegria contagiantes. Portanto, vejam, o milagre que Deus faz, uma moça completamente no mundo, perdida, revoltada contra Deus, não é? Deus, na sua infinita misericórdia, dá-lhe o aviso em vida e ela vai exatamente para o outro lado. Portanto, consagrou a sua vida a Jesus e hoje é desposada com Nosso Senhor Jesus Cristo, como consagrada. Há pessoas que tiveram o aviso morrendo. O padre Stephen Shire, ao conduzir, tem um choque frontal de carro e morre. Portanto, clinicamente, dado como morto. Paragem cardíaca, é dado como morto. E passado um tempo vem outra vez à vida. E o que é que ele conta? Ele morre, tem o juízo particular, é-lhe mostrado a vida toda, e Jesus diz-lhe: tu foste um mau sacerdote, foste-me infiel, porque na verdade tu viveste a vida mais centrada em ti, nos teus prazeres, mas não me foste o sacerdote que devias ter sido. Portanto, nunca fizeste qualquer movimento de arrependeres e, portanto, aquilo que eu tenho para ti é a condenação. Tu te condenaste com a vida que levaste. E o próprio sacerdote diz: é verdade, porque obviamente ele viu o que era a justiça e diz: não, realmente tens razão, eu não tenho outra forma, não tenho salvação. Eis, não quando? Mas filho... Ele conta isto. Quem quiser vai à internet, ele dá o testemunho. Isto é lindo. Mas filho, nós podíamos dar excelsas e derradeiras e excepcionais graças a este teu filho predileto, este sacerdote, para lhe emendar de vida. Há uma pausa e ele ouviu a voz de Jesus dizer assim: mãe, ele é teu. E acordou. Portanto, ele dá este testemunho. E hoje é um padre santíssimo, porque obviamente mudou de vida, portanto, ele hoje prega o Evangelho e dá testemunho disto que lhe aconteceu. Portanto, mais outro aviso. Ora bem, nós precisamos de morrer para ter estes avisos? Não precisamos. Sabem o que é que eu tenho tentado fazer ao longo destes dias convosco? Dar-vos o aviso. Entendem? Hã? Entendem porque é que eu me entrego de alma e de coração, meus queridos, a todos vós, cada um de vós. E às vezes digo estas coisas que são chatas e incómodas, porque eu vos quero avisar, meus queridos, isto não é para a gente brincar. Portanto, não esperem para o aviso grande. Não é? Eu tive o meu aviso. Eu contei-vos o meu testemunho. Naquele momento em que eu estava sentado na cadeira e que o Padre James começou a dizer aquelas coisas todas, primeiro com o aleluia, que eu dei um pulo da cadeira, e depois quando eu comecei a ver realmente como é que o Arnaldo era, que não era o tipo porreirinho como eu pensava que era, enfim, fazia umas coisas, mas não tinha importância. Aquilo para mim foi um aviso. E a questão é, eu tomo nota do aviso ou não? Naquele momento eu tenho que tomar. É sim ou é não? Porque o NIM não vai dar nada. O NIM não vai dar nada. Porque eu posso sair aqui. Se eu não sair daqui com uma firme disposição de mudar completamente a maneira como eu penso, como eu falo, como eu atuo, facilmente eu sou embrenhado outra vez no mundo e é como a plantinha. Se eu não regar a plantinha, ela morre. Se eu não lhe puser um pauzinho para ela poder andar, se eu não alimentar a minha fé, se eu não a escurar na verdade, se eu não a escurar na oração, nos sacramentos, ela vai-se embora. Sabe o que é que o demónio gosta muito de fazer? Cada um de nós tem uma plantinha, que é a fé. Sabe o que é que o demónio gosta de fazer? Xixi. Ele chega lá e faz xixi. Se um gato fizer xixi numa planta, o que é que acontece? Morre.
Ele gosta muito de fazer xixi na nossa plantinha da fé. Vai lá e faz xixi. Que é para matar. É para matar. Não é? Porque a gente tenta ter fé. Mas como não estamos convertidos de coração. Eu vou dar um exemplo. Muitas pessoas vão ao ocultismo. Isto acontece frequentemente. As pessoas vão ao ocultismo. Obviamente bem intencionadas, primeiro porque não sabiam, nunca tinham vindo a um retiro, não ouviram falar destas coisas. Pensaram que aquilo, enfim, não era mal todo e que havia lá uma senhora e um senhor que ajudava e pronto. Entregaram-se a essas práticas. Ainda hoje, depois de terem sofrido na pele, na carne, no espírito e na sua vida, os problemas todos que foram lá ganhar, porque não ganharam nada, puderam até ter algum alívio momentâneo, mas a vida deles ficou claramente pior. Ainda hoje, quando lhes é perguntado, mas meu irmão, minha irmã, já se arrependeu de coração dos sítios onde andou? Pois, eu já confessei. Não é isso que eu estou a falar. Eu não estou a falar da questão da confissão. Porque há muita gente que se confessa não estando arrependida. E, na verdade, essa confissão acaba por não ser válida. Até correu tudo bem. Eu disse, fui 3 vezes ao espiritismo e fui 4 vezes ao tarô. E quero confessar isto. E o padre, sim senhor, em nome de Jesus eu te absolvo, e deu-lhe a penitência e eu cumpri a penitência. Mas querem saber uma coisa? No coração dessa pessoa, se ela verdadeiramente não tiver um coração contrito e verdadeiramente arrependida porque foi infiel para com Deus, mas eu na altura não sabia. Está bem, mas sabes agora. Arrepende-te agora. Chora agora. Há muita gente que não é curada e liberta e que continua a ter graves problemas na vida porque, pura e simplesmente, não têm um coração contrito e não se converteram, não se arrependeram verdadeiramente. Quando se arrependem verdadeiramente, aí as coisas acontecem. Acontecem os milagres. Amém? Hoje em dia, quem procura saber sobre estas coisas e vê na internet ou noutros sítios, há muitos vídeos, há muitas pregações, há muita coisa escrita sobre mensagens que são dadas de São Miguel Arcanjo, Nossa Senhora, de Jesus, Deus Pai, videntes, avisos, todas essas coisas. Obviamente que eu vos aconselho que vocês estejam minimamente informados sobre isso. Mas a questão é esta. Se eu perder mais tempo a ver os vídeos todos das últimas mensagens dos videntes todos, a ver os últimos vídeos que dizem que houve uma profecia do São Malaquias que disse que havia 3 ou 4 papas e que depois era assim, não sei o quê, não é? Se eu perder esse tempo todo, constantemente a ver esses vídeos, a ver essas coisas, mas não rezar e não tentar ser santo e não levar uma vida em santidade para ganhar o céu, de nada me serve eu saber essas coisas todas. Portanto, o mais importante não é eu ter um conhecimento profundo das últimas mensagens que Nossa Senhora disse em Medjugorje, que disse ao Pedro Regis e que disse à Luz de Maria Bonilha e essas coisas todas. E eu sei que dizem que vem o astro, o Eros, e que vai chocar e que nos 3 dias de trevas eu tenho que ter as velas e fazer assim, e cozido e grelhado. Isso é tudo muito bonito e muito bem, que devemos, enfim, pelo menos saber minimamente sobre isso. Mas não é isso que nos leva para o céu. O que me leva para o céu não é o conhecimento das profecias. O que me leva para o céu é ser santo. Portanto, eu posso ser um completo ignorante dessas coisas, mas se eu acredito em Jesus e Maria e tento levar a minha vida em santidade, eu posso chegar ao céu e dizer assim, nunca ouviste falar no aviso? Eu não. Nem sei o que isso é. Olha, mas estou cá. Amém? Entendem? Portanto, doseiem isto, porque eu vejo muitos irmãos com boa intenção, porque obviamente querem progredir na fé, mas que se absorvem, deixam-se absorver naquelas coisas, passam tempos infinitos a ver vídeos, a ver coisas e tal, hein? Mas depois o principal não fazem, que é boas confissões, ter paciência, ser humilde e ser santo. Amém? Portanto, queria-vos deixar esta nota, meus queridos. Está bom? Glória a Deus. Palmas para Jesus e Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.